tema que me salientou foi de dentro para fora. Diga comigo, de dentro para fora. O propósito de tudo o que recebemos. Amém? Quando eu recebo, qual é o propósito de tudo o que nós recebemos? É sem dúvida uma das áreas que mais devia preocupar a nossa vida. É o que recebemos, o que temos, o que somos. Eu até escrevi o que recebemos, nomeadamente a tua unção, a unção de Deus na tua vida, o teu amor, as nossas habilidades, alguma bondade que haja em nós, não existe para exercer sobre nós. Existe para exercer sobre os outros. Certo? Tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, tudo o que eu represento, ele não tem como alvo a mim mesmo. Tem como alvo servir. E nós, como que estamos a falar num contexto religioso, mas ao mesmo tempo também num contexto, podia ser comercial, podia ser para uma empresa, as ideias inovadoras de este, daquele, quem criou a energia, quem criou, ou quem descobriu uma série de coisas que hoje nós desfrutamos, tudo o que alguém um dia recebeu como capacitação, não foi para ele. Nomeadamente, se você olhar, os grandes artistas, os grandes... um comediante, um artista, o que ele faz é para os outros. É ou não é? Um grande cozinheiro quase não desfruta da sua cozinha, porque ele prova tudo o que ele faz e acaba por não viver a experiência só quando ele vai a um restaurante também. Então, aquilo que é interessante percebermos na nossa vida cristã é que aquilo que nós somos ou temos não é para nós, é para os outros. Veja, o que é que acontece? Em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, diz: pois quem é que te fez sobressair? A pergunta. E que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te glorias? Como se não tivesses recebido. Deixe-me dizer-lhe, os dons, os talentos, as nossas capacitações, elas foram, umas nasceram da nossa própria natureza. Há pessoas com uma habilidade nata para o desenho, é ou não é? Há outras que tiveram que trabalhar muito para. Por exemplo, o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ele não era, se metermos Ronaldo e Messi não precisava de estudar ou treinar muito, porque ele é uma habilidade natural. Já Ronaldo, que ele foi o melhor jogador do mundo várias vezes, há quem diga que Messi é melhor, há quem diga que Ronaldo é melhor, mas isso não é importante. É que um tem uma natureza, nasceu com ele a habilidade do jogo, e o outro teve que lutar para ter essa habilidade. Vocês entendem o que eu estou a falar? Lutou, criou. E se nós olharmos, lógico que ele desfruta um benefício de vida pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Isso é bíblico, que nós comemos do fruto do nosso trabalho. Não está em questão. Mas nos deliciamos a olhar para o que eles fazem. Para o que eles fazem. É ou não é? Porque eles jogam não para eles, mas para os outros. Para a equipa. É uma equipa. Para a claque, para nos deliciar os olhos. E isso é importante. Vivemos para fazer a diferença, mas num contexto cristão, naquilo que nós, como cristãos, porque permita-me que lhe diga uma coisa, nós nos tornamos cristãos, não porque os nossos pais eram, nós nos tornamos cristãos porque um dia Jesus entrou em nós. Nos arrependemos dos nossos pecados e deu-se o novo nascimento de João 3, que diz lá, na grande conversa de Jesus com Nicodemos. E esse nascer de novo, o novo nascimento que criou em nós uma nova natureza, uma natureza com uma tendência maior para as coisas espirituais, sendo que a luta para mantermos espirituais permanece e tem a ver connosco também, nós temos que ver que nós recebemos esse novo nascimento com que propósito? Para que é que eu fui salvo? Olha, pensemos em Jesus. Vejamos como Jesus fala dele próprio, aquilo que ele próprio recebe. Estamos a falar de Jesus homem.
Nós não podemos olhar para a história humana de Cristo achando que Ele é Deus, embora Ele nunca deixou de o ser. Mas de acordo com Filipenses 2 e de acordo com muitos textos que nós podemos estudar, Jesus não teve como Deus, Ele teve como homem, 100% homem. Nasceu de uma mulher que concebeu de uma forma sobrenatural, mas a sua concepção foi natural. Teve 9 meses de ventre, teve que dar maminha, teve que cuidar do cocózinho do menino. Jesus borrou, Jesus cagou, Jesus mijou, Jesus teve fome. Jesus, quando era bebê, certo que chorava, ele não cantava glória aos anos, nada disso. Ele cagava, mijava, sorria e chorava, porque ele foi 100% criança, bebê, menino. Vocês entendem? Agora, há um momento na história de Jesus que marcou a diferença, tal como há momentos na nossa história que marcam a diferença. E Jesus fala sobre isso em Lucas 4, 18, 19. Veja comigo Lucas 4, 18 e 19. E é interessante, temos o momento do batismo nas águas de Jesus, para não o ia tornar santo, porque ele já o era. Temos o momento em que Jesus inicia o seu ministério, não é? Porque ele estava ali na qualidade de alguém que veio para cumprir uma missão, e ele declara: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. E ungiu para quê? Para quê? Para ele? Pense comigo. Não saia. Olha o que diz. Me ungiu para benefício dos outros. Não benefício próprio. Quem usa o nome de Jesus, quem usa a igreja, quem usa os seus talentos espirituais para seu benefício, já está contrário ao princípio do próprio Cristo. É ou não é? Meus amados, hoje o mundo está a viver um dilema de artistas evangélicos, de artistas de púlpito, de pessoas que só são fiéis à comunidade se... Mas olha o que Jesus diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, verso 19, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O próprio Cristo, ele não veio para se servir a si próprio, ele próprio ensinou isso. Eu entre vós não sou o que é servido, mas o que serve. Meus amados, a missão de todos nós neste lugar, se somos calvinistas, se somos arminianos, se somos dispensacionalistas, se acreditamos que os dons do Espírito é para os nossos dias, se acreditamos em milagres, se não acreditamos em milagres, se somos mais presbiterianos ou batistas ou assembleanos, meu amado, todos nós temos em comum uma coisa: este princípio que nós estamos a estudar é para todos nós, independentemente da nossa linha de crença. E não há dúvida que o próprio Cristo veio nos ensinar isto. Nós estamos aqui, sentados nesta cadeira, para receber com um único propósito. Pense comigo, único. Porque o seu propósito de salvação já está consigo. Está ou não está? Se alguém aqui não é salvo, hoje vai ser em nome de Jesus. E depois passamos a alimentar-nos de forma natural. Mas nos alimentamos da palavra com um único propósito. Olha o que Paulo disse a Timóteo: o que de mim aprendeste, entre muitas testemunhas, confia a homens fiéis para que estes ensinem outros. 3 gerações aqui reveladas. O que de mim aprendeste, a salvar até a 4. O que de mim aprendeste é Paulo, o primeiro. Segundo Timóteo, ensina a homens fiéis. Para quê? Para que eles ensinem outros. 4 gerações. Igreja, o nosso propósito como igreja, como cristãos, como pessoas salvas, é sem dúvida dar aos outros. Não é eu receber.
Não é eu ficar cheio para mim próprio. Eu gosto muito do texto da viúva e dos vasos do azeite. Porque enquanto havia vasos para encher, o azeite não parou. Isto nos revela que o objetivo da unção e aquele azeite, que é a representação do Espírito Santo, o azeite serve para encher outros. A tua unção, e Jesus está a falar nisso, eis que o Espírito de Deus me ungiu para servir os outros. Se quisermos juntar tudo numa palavra. Precisamos de compreender que a salvação que recebemos foi exercida por Jesus. Foi ou não foi? Foi Ele que fez, foi Ele que deu, foi Ele que pagou. Não foi mérito meu. E Efésios 2 declara, vós sois salvos pela graça, não por obras, não por mérito vosso, para que ninguém se glorie. Precisamos de entender que a nossa salvação foi sem dúvida exercida por Jesus. Foi Ele que pagou o preço da nossa salvação. O amor dele sacrificial foi realmente algo grandioso dele para mim. O beneficiário sou eu. Amém? Eu sou o que recebeu o benefício. Para que serve a tua salvação? Para que serve os teus dons? Para que serve o teu conhecimento? Para que serve tudo o que Deus fez por ti? Para que serve? E serve para quê? Para encher a casa do Senhor? Para estarmos aqui juntos, alegres e felizes? É bom também. Mas a grande missão que Deus deu a cada um de nós. E esta resposta só tem uma resposta. Beneficiar o próximo. Eu sou salvo, e quando eu sou salvo, já estou salvo. O beneficiário já está garantido. A minha conta bancária, aqueles 10 milhões, 20 milhões, 1000 milhões, 1 trilhão de euros que eu tenho na conta já são meus. Mas para que servem se eu não os usar? Para quê? Eu não os vou conseguir comer todos. Hã? Eu não vou conseguir comer aquilo tudo. Onde é que eu vou gastar 1 bilhão, 1 trilhão? Se eu não tiver... Ontem estava a partilhar ali com os nossos lindos porteiros, voluntários, a dizer... Nós estamos aqui num momento tão alegre, tão feliz uns com os outros. Há milionários que não têm isso. Não têm com quem partilhar algo gostoso. E alguns que têm é no mundo dos interesses. Ou para tu fazeres parte do meu clube, ou para tu, porque tenho interesses em ti. E hoje, irmãos, existe uma linha de pensamento muito perigosa no conceito cristão. Se tu não tens nada para me dar, eu não quero saber de ti. E isso não está certo. No meu ponto de vista, não é certo. Cristão não espera nada do próximo. Cristão só espera dar. Não espera receber. Não é? Cristo não esperou nada de ninguém. As pessoas vinham dar-lhe. Houve pessoas numa atitude de gratidão porque receberam uma salvação, receberam um perdão, receberam libertação, prostraram-se aos seus pés, derramaram sobre ele a vaso de alabastro que valia uma fortuna. E o que mais valeu não foi o vaso do alabastro, mas foi as lágrimas, foi o lavar, o beijar os pés de Jesus, foi o reconhecimento do próprio Cristo. Igreja, porquê é que tu és salvo? Para dizer obrigado, Senhor, por estes alimentos? Obrigado, Senhor, pela prosperidade? Para que é que tu és salvo? Porquê é que Deus te salvou? Foi para te prosperar financeiramente, para mostrar que Deus é grande na tua vida? Há gente que não tem Deus e prospera. E a Bíblia fala isso. O Asaf estava tão danado, tão pronto a desviar-se dos caminhos de Deus, que ele disse, os meus pés quase se desviaram dos caminhos do Senhor, porque eu olhava para o ímpio, e o ímpio, ele prosperava no seu caminho. Não só prosperava, como o próprio ímpio falava mal de Deus, criticava Deus e engordava. E ele disse uma coisa muito importante, que a maioria das pessoas não dão valor. Asaf, para mim, é muito pouco comentado, mas aquilo que ele fala revela muito dele.
Se eu tivesse aberto a minha boca na congregação, tinha destruído a congregação. Há pessoas que não estão nem aí para a congregação. Há pessoas que não estão nem aí para a família que se ama espiritual. Estão prontos a partir a congregação. Estão prontos a destruir. Mas Asaf disse, se eu abrisse a minha boca... Ele não estava a falar de mudar de igreja, estava a falar dele, de conflito interior dele. Estava a falar que os pés deles quase se desviaram de Deus, porque estava revoltado. Até que ele um dia entrou na casa do Senhor e ele percebeu que estava errado. Jó disse uma coisa incrível. Eu falava do que eu via. Eu não tinha noção do que eu falava de Deus. E de repente ele tem uma noção de que nós que achamos que muitas palavras dele são maravilhosas, ele disse-as. E ele achou mais à frente que falou de Deus sem ter um conhecimento correto. Até que ele contemplou a verdadeira noção de Deus e o verdadeiro amor, a verdadeira revelação de Deus para a vida dele. Por isso que ele diz, por isso me abomino, me arrependo. E ele clama por misericórdia. E ele tem uma nova vida. Ao Jó, depois, antes da queda, da aflição, não é murmuração, que ele não murmurou, mas o Jó antes da sua crise e o pós-crise. O Jó pós-crise é melhor que o Jó antes de crise. Mas o Jó antes de crise, Deus já falava dele, que era o homem mais temente a Deus, o homem que se desviava de todo o mal. Deus falava de Jó aquilo que não falava de nenhum homem na terra. E ele passou por uma crise profunda. Mas há uma coisa que eu vejo. Ele não perdeu a sua fé em Deus. Quando ele declara, quando Jó declara, quando eu estiver diante dele, eu vou justificar os meus caminhos diante dele. Isto é, ele tinha uma noção da sua fidelidade. Alô, ouça com muita atenção. Jó tinha noção da sua fidelidade com Deus. Jó tinha noção da sua honestidade com Deus. E a coisa que tem a ver com o nosso tema, Jó tinha a noção do que ele era e tinha, não era para ele, era para dar aos outros. Por isso que ele diz que ele era a proteção dos pobres, a ajuda de quem necessitava, porque ele justifica-se diante de Deus quando está a falar com os seus amigos. Ele justifica-se declarando que eu era aquele que ajudava quem precisava. Eu não rejeitava abençoar quem viesse a mim. Parafraseando naturalmente as suas palavras. Amados, precisamos de compreender que nós fomos salvos com um objetivo enorme. Beneficiar os outros. Repito, só tem uma resposta que é beneficiar o próximo. Tu és salvo para ser salvo, mas és salvo para fazer algo. É como Efésios 2 diz, eu não sou salvo pelas boas obras, mas eu sou salvo para fazer boas obras. Amém? Eu não fui salvo porque fiz boas obras. Eu não sou salvo porque dei um cabaz. A ICIR não é uma igreja certa porque dá cabazes a quem precisa. A ICIR é uma igreja certa porque prega a palavra certa. Porque ensina o caminho certo. Vocês compreendem? Porque ensina, olha, aquilo que muitos não gostam. Fidelidade, sermos honestos, sermos corretos, uma boa consciência. E há muitos que não querem esse tipo de mensagens. Porquê? Porque elas brigam com aquilo que nós fazemos e às vezes somos. Então, qual é o propósito da tua salvação? Não há dúvida que é para beneficiar os outros. Não há dúvida. Eu acredito que se a ICI se tornar uma igreja de influência no Conselho, pode trazer enormes benefícios ao Conselho. Benefícios não só espirituais, benefícios financeiros, benefícios de apoio social, benefícios de evolução tecnológica, evolução a todos os níveis, porque as melhores cabeças são as que são guiadas pelo Espírito Santo. As melhores vidas, as melhores famílias são aquelas em que o Espírito Santo está a habitar lá. Amém? Que nos prepara para qualquer situação. Repito, qual foi o fruto da tua salvação? Qual foi? Quando tu foste salvo, o que é que mudou na tua vida? Que fruto nasceu através da tua vida? A tua vida é como uma árvore. A tua árvore gera fruto. A árvore gera folhas.
flores e fruto. Gera ou não gera? Amém? Quem come o fruto da árvore? A árvore não come o seu fruto. Não come de maneira nenhuma. O que a árvore come é a seiva. O fruto vem da seiva. Que alimenta a árvore. A árvore é alimentada, vem de uma fonte. Que no contexto espiritual da metáfora, é Jesus a nossa fonte. Eu sou alimentado por Ele. Ele é a minha seiva. É ou não é? E eu gero fruto. E o meu fruto é para quê? Para os outros. Eu não me alimento. Você não pensa que a árvore se alimenta do seu próprio fruto. Não. Jesus disse até uma coisa triste. Toda a árvore, todo o ramo que em mim não dá fruto, é cortado e deitado no fogo. Se tu és um ramo sem fruto, se tu és uma árvore sem fruto, um dia Jesus passou por uma determinada árvore que não tinha fruto, e consta que nem sequer era a época do fruto. E Jesus disse, morre, porque ele não estava nada contra a árvore. Jesus não estava de birra. Jesus quis nos ensinar. Nós somos árvores que precisam dar fruto. Amém? Acho que foi na sexta-feira que o nosso Ryder falou, acho que foi ele, de relacionar também com isto. Irmãos, se não somos nem quentes nem frios, somos mornos. E os mornos Jesus deita pela boca fora. Vomitar-vos-ei. Amados, temos que fazer uma reflexão muito séria sobre o nosso benefício de ser salvos. O que é que ele está a gerar? Quem são os beneficiários de tudo o que és e representas? Quem são? Tua família, pode dizer amém? Tua igreja, pode dizer amém? Teus amigos, pode dizer amém? Teus colegas de trabalho. Tua salvação tem como beneficiários. Primeiro és tu, claro, não é lógico, não é? Mas é o próximo. Os outros. Como é que a igreja é beneficiada? Os dons. Veja, pense comigo. O tema podia ser para que servem os dons que tu tens. Podia ou não podia? Hã? E para que servem os dons na igreja? Para que servem os ministérios na igreja? Diz lá, para benefício dela, para a edificação da própria igreja. Irmãos, eu não vejo na Bíblia que a igreja é beneficiada com divisões, com a perda de pessoas, com pessoas a roubar crentes uns de um lado para o outro. Eu não vejo isso em lado nenhum na Bíblia. Mas eu vejo que aqueles que são ungidos e com dons, eles permanecem na igreja para edificar a própria igreja. Não para estragar, não para destruir. Ou não é? Então a tua vida, os teus dons, o teu ministério, as tuas capacitações, elas são para edificar a igreja. Jesus disse isso. Portanto, o meu dom, e infelizmente, estamos a ver uma época em que, por exemplo, e isto serve para as nossas juventudes, que os meninos começam a cantar na igreja. Descobrem que têm talento e a seguir, mundo com eles. Viram a artistas, viram a isto, e por aí fora. Sara Tavares, numa igreja batista, tornou-se uma cantora famosíssima, não é? Infelizmente já morreu, não é? Cancerosa. Mas a maioria dos jovens, há grupos que se conseguem manter íntegros, mas é raro o grupo que não se desintegra e não perde o verdadeiro. Até pregadores. Imagine, irmãos, nós temos que ir, em nome de Jesus, gera ou recebe pessoas com um talento incrível para transmitir a mensagem do Evangelho. Verdadeiros evangelistas, verdadeiros profetas, verdadeiros doutores das Escrituras e que se tornam internacionais. O pastor Paulo continua a ser o que é, mas tem na sua casa internacionais. É possível. É possível. Só que essa pessoa nunca pode esquecer aonde pertence. Porque o seu dom é para a edificação de uma igreja universal. Pode dizer amém? Pode ser universal. Porque a igreja não é só isso. A igreja é todos os que em nome de Jesus estão juntos e que verdadeiramente são fiéis ao Senhor.
Porque nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a sua vontade. E fazer a vontade de Deus não é só dar o dízimo, não é só vir à igreja, não é só cantar ou tocar ou fazer ou ser voluntário. Fazer a vontade de Deus é uma vida vivendo no propósito certo de Deus. Então, meus amados, nós precisamos de compreender, não é? Qual é o propósito da tua salvação? O propósito daquilo que Deus te dá. Nós recebemos de Deus para glorificar Deus. Ou não? Você está aqui e a sua presença neste lugar, o grande propósito é fazer culto a quem? Ao pastor Paulo? Estamos aqui para quê? Para cultuar Deus. Estamos aqui para falar do amor dele. Estamos aqui para aprender dele. É ou não é? Estamos aqui para, unidos no mesmo propósito, orar uns pelos outros. Estamos num propósito de que, se houver alguma necessidade de nós cobrirmos essa necessidade, se alguém está mal, ter a coragem de sentir como sendo parte do corpo de Cristo, partilhar a sua dificuldade, para juntos orarmos ou até lutarmos para resolver. Isso é ser a igreja. Sabia disso? Estamos aqui para isso. Então, o nosso culto, o que nós temos de Deus, ele é para glorificar Deus. Olha o que diz a Bíblia. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Com que propósito é que há que fazermos boas obras? Para nós sermos glorificados? Não! Mateus 5,16, desculpem lá, não falei qual é o texto. Mateus 5,16 é profundo. E vem ao encontro daquilo que estamos a falar. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorificam o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, o que eu produzo, o fruto que eu dou, em boas obras, em montes de situações diferentes, elas servem para glorificar Deus. Tudo o que recebemos deve apontar para a grandeza de Deus. Eu costumo dizer, e já disse isto aqui 1 milhão de vezes, 1.000.001 hoje. Quando eu alcanço um objetivo, quando eu termino algo que realmente me dá aquele prazer de cumprir a missão, eu sempre digo obrigado, Senhor, graças a Deus. E às vezes, se estou em partilha de conversa com alguém, sou capaz de, olha, Deus me ajudou, fiz um belíssimo negócio, olha, aconteceu algo maravilhoso. E já não é o primeiro caso que diz-me assim, não é graças a Deus, é graças a si. É graças ao seu trabalho. Não sei se algum de vocês já ouviu esse tipo de conversa. E eu digo, não retiro o meu esforço, porque Deus só ajuda. Não é quem cedo madruga, como diz o ditado popular. Deus só ajuda quem se esforça. Porque ele diz, e ele começa a pregação logo a seguir. Porque Deus disse um dia a Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu te ajudarei. Também disse lá a Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Eu far-te-ei uma grande bênção. Então aqui os segredos para a prosperidade. É andar na presença de Deus, amém? É esforçarmos-nos e não é sermos vencidos logo na primeira derrota, porque nós temos derrotas. A derrota não veio de Deus, a derrota vem das nossas opções e muitas vezes escolhas erradas. Eu posso estar no caminho certo, imagina, eu vou para Tomar e vou bem, eu estou certo, fui pela IC9, mas fui a 220 e bati. Eu estou no caminho certo, da forma errada. Certo ou não certo? Sim ou não, como diz lá o outro? O meu Diego também diz muito sim ou não. Eu às vezes tenho que dizer sim. Senão ele não para de se perguntar. Sim ou não? Sim ou não? Eu estou no caminho certo, mas na forma errada. E anda muita gente assim hoje. No caminho certo, da forma errada. E eu quero vos dizer, irmãos, que a nossa luz brilha para os outros. Aquilo que nós refletimos é para os outros. As nossas boas obras é para gerar glória para Deus. Não é glória para ti. Por isso que eu sou terrível. Por isso que eu já podia ter 1000 pessoas aqui. Pois podia. Já podíamos ser uma das maiores igrejas de Portugal. Se eu fosse graxa,
bajulador, se consagrasse todos e mais alguns, se eu me vendesse por dinheiro e que almoços e jantares, se eu batesse a mãozinha nas costas de tudo e todos, pode ter a certeza que esta casa, ela mesmo assim está completa. Mas eu sonho com a cidade e o concelho. Eu sonho com uma igreja de 50 mil pessoas. Eu antes dizia 48 mil, mas por causa dos imigrantes já vem 50. Não é? Queremos os imigrantes todos. Amém? Opa, dê um amém de jeito, não é? Agora veja. Se eu fosse... Mas, irmãos, nós não podemos nem fazer para agradar a todos, porque é impossível. Ainda ontem partilhava, e penso com propriedade, nós, se eu for primeiro-ministro, vocês dizem lá, o país melhorava. Eu podia fazer as melhores leis que há para o mundo. E elas foram reveladas na Bíblia. Eu podia fazer tomar as melhores decisões mais equilibradas. Mas ia haver muita gente que me ia criticar. Faças o que fizeres. Faças bem ou mal, faças certo. Olha, se fizeres mal, há quem te defenda. Se fizeres bem, há quem te ataque. Também há quem te defenda, claro. Então, irmãos, nós temos que saber que a nossa posição e a nossa atitude de vida não pode oscilar consoante as circunstâncias que nos rodeiam ou os amigos que nos abeiram. Porque há pessoas que se trocam por almoços, por jantares, por coisas das mais diversas, mas nós, igreja, temos que saber qual o desejo da nossa vida, qual o propósito do nosso coração. Eu gosto muito do exemplo de José no Egito. José no Egito é um exemplo claro de quem foi usado com os seus talentos para benefício dos outros. Sempre. Ele na casa de Potifar enriqueceu Potifar, diz a Bíblia. Na prisão, ele foi tão confiável que tinha a chave da prisão. Olha o preso com a chave da prisão. Só mesmo com o José. Porque vai lá, vai. Até a barraca Havana. Não só abria as portas a toda a gente, como arranjava logo uma equipa para roubar o resto. Para fazer o estrago todo. Mas José, ele foi um homem que teve o reconhecimento, mas demorou anos. Dizem que foi 16 anos de espera. 14, 16 anos. Em Gênesis 41, 16, quando ele está, 16 e até o verso 15, diz lá o texto, que quando Faraó disse a José, eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer, quando ouves um sonho, o interpretas. Olha a resposta de José. José não disse, não, eu estudei na Universidade de Harvard. Harvard? Disse bem, Rodolfo? Epá, estou a falar bem. Harvard. Eu já estive no seminário de profetas, onde pude aprender como revelar os sonhos. Eu fiz uma análise muito aprofundada, uma exegese sobre o seu sonho, e fiz um histórico do mundo. E eu sou eu. Você está a ouvir? Eu. Não é ele, é eu. Até Jesus disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E olha o que José respondeu a Faraó. E José respondeu a Faraó dizendo, isso que estás a falar, que ouves de mim, não tem nada a ver comigo. Deus dará a resposta. Deus fará. É Deus. Meus amados, põe lá, por favor, Gênesis 41, 15 e 16. E respondeu José a Faraó, dizendo, isso não está em mim. É Deus dará a resposta de paz a Faraó. Porque Faraó estava sem paz, verso 16. Faraó estava inquieto. Faraó estava infeliz. Irmão, os dons, os talentos que nós temos, não promove glória para si. Tem que promover glória para Deus. Quando tu vês alguém a querer glória para si, a querer honras na casa do Pai, a querer ser elogiado e reconhecido, permita-me dizer, essa pessoa está caminhando num caminho que parece certo, mas da forma errada. Amém? Eu sei que isto não é popular. E como eu sei que se eu fosse
candidato a primeiro-ministro, ninguém votava em mim porque eu tinha leis muito más. Olha, quem não trabalhar não coma. Logo, lei, quem não quer trabalhar não come. Se é aleijado, se tem problemas de deficiência, tem que ser ajudado 100%. Ordenados mínimos. Para quê? Ixi, só aí perdia logo a popularidade toda. Ninguém votava em mim. Era logo ordenados mínimos. Isso é limitador. Cada um tem que ganhar o que merece. Há pessoas que não conseguem produzir mais de 300 euros por mês. Não podem ganhar 1000. Ou pode? Tem que dar fruto. Mas há pessoas que a ganhar 300 euros era melhor ganhá-los do que não ganhá-los. Queres rendimento mínimo? Está bem, vais ajudar. Vais limpar estradas, se não tens limitações físicas. Vais trabalhar. Alguém votava em mim, diga-me lá. Não, só se fosses tu. Eu acho que não, ninguém votava em mim. Não, o quê? O quê? A queres ganhar à custa dos palermas? Alguns, como diz alguém, que eu não falo de partidos na igreja. Alguém que ganha rendimentos do Estado com Ferraris à porta, com Porsche. E havia de ser eu primeiro-ministro. E havia de ser eu primeiro-ministro. Eu dava-lhe. Mas é bíblico. Sabe que eu estou a falar de uma coisa de princípio bíblico? Julga que eu ia desprezar estrangeiros? Não. A Bíblia diz, cuida dos estrangeiros. Porque eu também cuidei de ti. Também já foste estrangeiro. Abençoa os estrangeiros. Ajuda os pobres. Olha, está a compreender, mas olha que havia... A prisão comigo era chata. Alguns até querem voltar para a prisão. Há filmes desses. Eu estou tão bem na prisão, como bebo, tenho televisão, sou um lorde na prisão. Ainda sou uma estrela. Deixa lá ver, há muitos terrenos para limpar aí fora. Vais começar a trabalhar, senão não comes. Está preso sem produzir. Era o que faltava. Eu em casa para comer tenho que trabalhar, e ele está preso, come e não trabalha. Então é um benefício ser preso. Alguém votava em mim? Ninguém. Nem conseguia passar no Parlamento. Mesmo que votassem, eu não conseguia aprovar lei nenhuma. Estava logo despedido. Uma moção de censura, logo. Meus amados, os nossos benefícios, brincadeiras à parte, voltemos à mensagem. Nós precisamos de perceber que os nossos dons, os nossos talentos, são para a glória de Deus. Segundo, os nossos dons, os nossos talentos, bastante reforçado, como já disse na parte introdutória, são para servir o próximo. Pode dizer amém? Servi, diz a Bíblia, uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:10. Somos canais de bênção e instrumentos nas mãos de Deus. Ele nos dá recursos e dons espirituais, oportunidades para suprir as necessidades dos outros. Amém? A multiplicação dos pães nada mais foi do que um milagre para quem? Para todos os que estavam lá. Diga-me lá. Jesus, para ele, podia multiplicar só para ele e para os 12. Mas ele não abençoou todos. Amados, multiplica o que tu tens para abençoar a vida dos outros. Porque veja, eram poucos peixinhos e poucos pãezinhos e sobrou 13 cestos. 13, salvo erro, 13. 12 cestos. 12 ou 11, é 12, acho que é 12. É o 12 que é o número mais bonito. Nós precisamos entender, amados, que realmente aquilo que nós recebemos de Deus é para benefício dos outros. Amém? O Espírito do Senhor disse, e eu quero relembrar Jesus, ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eis que vos encherei de poder. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Para quê? E ser-me-eis testemunhas. Tudo o que nós temos de Deus é para os outros. Amém? Primeiro glorifica Deus. Tudo é com o objetivo de glória para Deus. Amados, também recebemos de Deus para cumprir a missão dele. 2 Coríntios 5,18 diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Fomos chamados para cumprir uma missão.
e para ajudar a reconciliar aqueles que nos rodeiam. Deus nos equipa para participarmos ativamente da sua obra de reconciliação, a expansão do reino. Cada bênção e habilidade é uma ferramenta para cumprir a missão. Pode dizer amém? Deus nos chama para algo maior do que simplesmente desfrutar das suas bênçãos. Ele nos equipa para sermos participantes ativos em sua obra no mundo. Vamos, meus irmãos, compreender isto. Amém? A missão é a prioridade que Deus deu a cada um de nós. Nós temos uma missão. Esta juventude mais nova, estas crianças que estavam ali há bocado e os que estavam espalhadas, Deus tem uma missão para cada um deles. Tu, que já tens 30, já tens 40, já tens 50 anos, tens uma missão para cumprir. E Deus te capacitou para isso mesmo. Amém? Lá o Isaías, quando entendeu a missão de Deus, ele declarou: eis-me aqui, envia-me a mim. Para que é que ele foi enviado? Ele entendeu que tudo o que havia recebido era para cumprir um plano, o plano de Deus. Alguém está a entender o que eu estou a falar? Para você perceber, nós somos embaixadores de Cristo. E um embaixador, ele não representa a si mesmo. Um embaixador representa os outros, a sua nação, o seu povo. Um primeiro-ministro, um presidente da República não está ali para se servir, está ali para servir a nação. O pastor não está aqui para se servir, ele está aqui para servir o rebanho. Ou não é? Jesus fez isso. Ele veio para servir e salvar e proteger. O embaixador não representa os seus interesses, mas os interesses do rei, que no caso nosso é o reino de Deus, não é o rei dos reis, o senhor dos senhores, não é? E tudo isso é para benefício do seu povo que ele representa. A missão é uma capacidade que vem de Deus para cada um de nós, pois somos feitura sua, diz Efésios 2:10, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Deus nos criou para as boas obras. Deus nos criou para fazer bem ao próximo. Parafraseando, fomos criados, fomos salvos, fomos restaurados, fomos abençoados por Deus com um único propósito: cuidar dos outros. Não. Na cruz estava lá. Diz que os dois homicidas da cruz, a Bíblia diz que os dois falaram isto: salva-te a ti mesmo e a nós. Porque esta é a nossa visão. Primeiro eu, não é? Primeiro eu e depois os outros. E Jesus não deu resposta. Mas Jesus deu resposta quando o que estava à sua direita lhe disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, porque tu és inocente. E repreendeu o seu amigo. Talvez caiu nele e percebeu que não era certo o que estavam a dizer. Ele disse: ele não fez mal nenhum. Ele está ali por minha causa e por tua. Ele está ali para nos servir. E mesmo na cruz, ali na cruz, quando não era a dor física que o incomodava, era o momento que ele ia viver sentindo a ausência do Pai, que ele declara: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai, olhando para o Filho carregado de toda a imundícia do homem, de todo o pecado, de todas as doenças, houve um momento que o Pai teve que desviar os seus olhos, porque não se suportou olhar para o seu Filho. Mas o seu Filho não estava ali para salvar ele, estava ali para salvar cada um de nós. E nós, o que estamos fazendo pelos outros, quando o exemplo maior é cuidar dos outros? Estamos fartos? Estamos cansados? Já não acreditamos em ninguém porque todos nos enganam, todos nos traem.
Vamos continuar a cumprir a missão. Paulo disse: acabei a carreira, os meus dias terminaram, combati o bom combate, mas consegui guardar a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ficar de pé e vamos refletir, irmãos. Vamos refletir bastante sobre a nossa missão, o propósito que nos está ligando a Deus, o propósito da nossa vida. Qual é a atitude que estamos a ter como cristãos e com o próximo? Que cristianismo estamos a viver? Que atitude estamos a ter? Que proteção estamos a dar a quem nos rodeia? Que amor estamos a revelar ao nosso próximo? Vamos fechar os nossos olhos. Talvez algum de nós nesta manhã queira entregar a sua vida a Jesus. Queira dizer: Deus, eu quero servir os outros. Perdoa-me porque só me estou servindo a mim próprio. Talvez tu hoje reconheças que tens cuidado de ti sem te preocupares com os outros. Um cristianismo egoísta, egocêntrico. Talvez tu ainda não entregaste o teu coração. Ainda não há o antes de Cristo na tua vida. Ainda não há o momento que sentiste o Espírito Santo a entrar dentro de ti e a mudar o teu coração. Se alguém nesta manhã quer entregar a sua vida a Jesus, quer prontificar-se a ser usado por Ele, para Ele, primeiro para a glória dEle, para benefício do seu próximo, eu quero que tu levantes a tua mão. Quero orar pela tua vida. Vamos vendo um braço, vendo outro braço lá atrás. Mais alguém quer levantar seu braço e receber Jesus? Estamos vendo mais braços. Vamos todos agora levantar nossos braços e vamos orar juntos. Começa a orar, irmão, ora. Ora, talvez tu já aceitaste Jesus. Talvez já tens andado no seu caminho, mas uns excessos de velocidade, umas transgressões graves. E neste momento estás sem carta, estás parado. Não podes conduzir. Perdeste a capacidade de continuar. A hora de reentregar a tua vida a Jesus. Então ora, levanta as tuas mãos, começa a falar. Tu que estás a aceitar Jesus nesta manhã, que tu possas dizer: Deus, eu te entrego o meu coração. Eu peço perdão dos meus pecados. Eu quero que tu me dês força para caminhar contigo. Eu quero ser este canal que aprendi hoje de bênção para abençoar aqueles que me rodeiam. Pai, nesta manhã, eu quero entregar-te a minha vida, o meu coração, para que ele possa também ser renovado, para que ele possa ser ainda cada vez mais aumentado o teu amor em mim, o teu propósito, os teus desejos, que possam ser os meus desejos, a fim de poder servir melhor o meu próximo, a fim de melhor servir a tua casa, a tua igreja, para poder edificar a tua igreja. Espírito Santo, nesta manhã, eu te entrego o meu coração. Eu oro por cada irmão aqui presente, os que aceitaram Jesus na sua vida, que nesta hora tu possas trazer perdão, arrependimento e um novo nascimento se dê. Aqueles que precisam de renovação, restauração, cura, o teu Espírito, Senhor, possa trazer às suas vidas essa solução. Pai, eu oro também por aqueles que nesta manhã precisam de cura no seu corpo, libertação de alguma área. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, haja cura, haja libertação, haja restauração neste lugar. Eu oro por aqueles que online irão ouvir esta meditação, que o teu Espírito possa tocar e transformar em nome do teu Filho Jesus. Pai, nesta manhã entrego cada um de nós em tuas mãos e para a tua glória, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo.